Cara telespectadora, caro telespectador, o tema agora parece que não é relacionado à Previdência, mas tem tudo a ver com a Previdência. Para a gente entender bem, antes de existir a Previdência Social, vários setores da sociedade cuidavam individualmente de sua própria previdência. De que forma? Às vezes a pessoa comprava casas e ficava vivendo dos aluguéis, às vezes a pessoa tinha uma propriedade que gerava uma renda, ela sim, e aí quando ela envelhecia, os filhos assumiam e cuidavam, tinha um negócio e cuidava, né, e o filho cuidava. Atualmente, nós temos uma combinação, é muito comum para uma parcela significativa da sociedade, nós termos uma combinação. Todas as pessoas têm que se vincular à Previdência Social, todo mundo que trabalha, mas as pessoas também combinam com outras formas de fazer o seu pé de meia. Então, este vídeo interessa para o advogado, para o profissional liberal em geral, interessa para o empresário, interessa para aquelas pessoas que têm alguma propriedade que não pode, que conseguem financeiramente não depender somente da Previdência Social. E aí precisam administrar recursos e construir um patrimônio. Então, e, evidentemente, que no momento do falecimento, esse patrimônio, além do durante e das questões tributárias, né, após o falecimento, esse patrimônio precisa ser tratado com a família, precisa ser herdado por outras pessoas. Então, estamos falando, o tema hoje, o nosso convidado é o Dr. Wilson Félix. Dr. Wilson Félix, bem-vindo. E ele vai nos explicar o que é a chamada holding patrimonial, me parece que é essa a palavra. Ele vai dizer melhor. Eu queria só te lembrar o seguinte, ele vai falar, inclusive, das vantagens fiscais. E existem dois conceitos. Existe o conceito de elisão fiscal e o outro conceito, que eu agora esqueci, doutor Wilson vai me falar, que é evasão fiscal. Né? A evasão fiscal é quando você pratica um ato ilegal para pagar menos tributos. Já a elisão é quando você, dentro das normas, consegue, usando as normas, estabelecer regras mais favoráveis de tributação. Certamente ele vai falar um pouco mais sobre isso, vai explicar da forma prática, né? Mas apenas para te introduzir nesse tema. Doutor Wilson Félix, mais uma vez, muito bem-vindo. É um prazer tê-lo no nosso canal. Eu já o conheço há muito tempo, sei da sua competência como advogado, e aí você me traz a questão da holding familiar. Né? Me diga uma coisa, o que é o planejamento patrimonial sucessório? Né? Eu vi que existe esse termo. O que é que você nos diz sobre isso? Tudo bom, pessoal? Um abraço aí, Ricardo, que eu conheço há um bom tempo também. A gente milita também na área de direito previdenciário também, né? E vamos lá. O que é esse planejamento, esse danado desse planejamento sucessório, né? Muitas vezes, como o doutor Ricardo falou, né, a família tem bens, né, um funcionário público que tem um salário razoável consegue ter um pouco de bens, né, nessa passagem pela vida. Então, é nada mais o seguinte, de que planejar, né, ver aquela quantidade de bens, de valores, né, que se construiu uma vida toda e fazer uma divisão, uma organização disso antecipadamente, né? De forma que os nossos sucessores, os herdeiros, quando a gente faltar, quando a gente não estiver mais aqui, eles possam ter acesso a isso, diminuindo a incidência de tributos, né, as dificuldades normais. Aí eu quero falar logo do danado do inventário, né, que é a mais tradicional forma de sucessão, de transmissão dos bens em nosso contexto jurídico, né? O inventário, para quem sabe, é um processo penoso, demorado, né, em que alto custo, né, para a família. O que acontece com o inventário?
Mesmo o extrajudicial, né, que recentemente foi aprovado, você tem que chegar com todos os tributos, toda aquela gama de documentação, tudo alinhado para chegar no cartório e poder fazer ele extrajudicialmente. Mas é penoso, por quê? Porque tem uma tributação excessiva, alta, 8% em cima daquela, vamos dizer assim, chamada de patrimônio, de fortuna, né, que é deixada pelo cidadão para a sua família. Então, é pensando nisso que a gente constitui um sistema, né? É um sistema que a gente chama de holding familiar, que não é necessariamente a empresa que você formaliza para fazer a sucessão. É um sistema, você tem que olhar todo aquele acervo e montar uma equação para que a família receba aquele acervo, ou seja, nossos sucessores recebam da melhor forma, da forma menos onerosa possível. Há casos, doutor Ricardo, que, inclusive, tem que se vender um bem, né, para que se pague esses valores, que é um absurdo. Você trabalha a vida toda para deixar um acervo para a sua família e, no final das contas, tem que ser vendido aquele bem, né, para poder pagar o danado do inventário, que é sempre calculado em cima do valor de mercado, né? Então, surge essa ideia de holding, que não é uma novidade, né, do ponto de vista empresarial e das pessoas que detêm um patrimônio grande, grandes empresários, já faziam esse tipo de holding, que eles chamam de holding familiar, que é separar o que é negócio do que é patrimônio da família. Só que isso se dava no âmbito das grandes corporações, dos donos de banco, dos donos de grandes construtoras, né? Ou seja, desses núcleos familiares abastados. Nos últimos anos, né, com as mudanças na legislação civil, trouxe essas ideias, essa construção para a classe média, né? Ou seja, houve mudanças significativas, né, no próprio Código Civil, em que você pode transformar uma empresa num cofre. E aí eu explico, né? Você pega todo o seu acervo patrimonial relevante, lógico, um imóvel, né, determinados bens, né, que tem um valor mais elevado, um pouco mais elevado, e faz uma transferência para a empresa. Uma empresa que você constitui, né, é uma empresa limitada que você faz uma inscrição na junta comercial de forma prática e fácil, né? E no segundo momento, por exemplo, se você tem um imóvel hoje, você comprou lá 20 anos atrás, um imóvel por 500 mil, né? É uma realidade de classe média, né? Um imóvel adquirido pela Caixa Econômica em prestações ad infinitum, mas consegue terminar de pagar, né? Você fez aquela aquisição de 500 mil e falece hoje, né? E pagou lá atrás, há 20 anos atrás, 500 mil, e hoje o imóvel vale 1 milhão, você pode trazer para dentro do seu acervo dessa empresa que é criada, que é a chamada holding, cofre, que a gente chama, pelo valor da compra, que se transforma em cotas daquele capital. Aí você me pergunta, como isso é possível? Primeiro, a própria legislação, o artigo 143 do Imposto de Renda, do Regulamento do Imposto de Renda, diz que, se for para formar um capital daquela empresa, você pode trazer esse imóvel para dentro dessa holding no valor que foi declarado, ou seja, no valor declarado no imposto de renda lá na compra, né? Então, você já entra com um valor menor do que você fosse no inventário, seria avaliado pelo valor de mercado. Então, o teu imposto de doação ele já vai estar dentro da holding, e quando ele for ser calculado, ele vai ser em cima do valor que você declarou no imposto de renda. Só aí você pode ter um ganho de percentual de 8% cair para 4% em cima de um patrimônio no valor menor. Então, eu estou adiantando isso porque a gente está para entender o problema, né? Para depois a gente dizer exatamente o que é essa conceituação do que é a holding, né? Eu entendi, achei bem interessante, estou percebendo que tem várias coisas que é possível fazer em vida e que vão gerar muitas vantagens e que, se a pessoa deixar
para um testamento ou tal, a família vai ter vários problemas ou ganhos menores, né? Eu te pergunto, quer fazer algum comentário a mais sobre planejamento familiar? Sim, veja só. Então, assim, dentro, justamente nessa estrutura de empresa, todas aquelas cláusulas que você normalmente colocaria até ou no testamento público, né, ou na partilha de bens do inventário, você pode colocar dentro dessa empresa cofre. Você pode dizer, olha, inclusive o seguinte, esse imóvel X vai para o filho Y, esse imóvel Z vai para o filho B, e assim por diante. Você constrói todo aquele arcabouço do inventário ou do testamento dentro dessa empresa chamada holding. Então, é um planejamento, vamos dizer assim, antecipado, sem a tributação excessiva, né? Então, o planejamento sucessório é exatamente isso, é essa construção, né, daqueles bens que poderão ir para os sucessores, tanto o patriarca ou a matriarca ou o casal, né, os dois, seja ele casado das diversas formas, né, eles podem fazer antecipadamente, resguardando para os filhos essas questões de sucessão, evitando conflitos, inclusive. Basicamente é isso, a questão do planejamento. E você quer evidenciar alguma outra forma de planejamento, de realizar esse planejamento, ou você já acha que já contemplou todas? Posso passar para a próxima dúvida? Próxima dúvida, vamos lá. Então, o que é holding familiar? Né? Quer falar algo mais também sobre isso? Sim. Então, assim, a palavra, eu vou falar, holding é do verbo to hold, né? Ou seja, é deixar guardado, segurar, é um verbo em inglês, né? Que tem essa conotação de proteger, resguardar, né? Esses conceitos vieram na era da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, né? Depois, na pós-revolução, para os Estados Unidos, e chegou aqui no Brasil via a Lei de Sociedades Anônimas, né? Os conceitos lá estão... ela tem ela necessariamente, ela foi constituída inicialmente, desculpem, para ser uma empresa que controla outras empresas. Só que esse conceito jurídico contábil, vamos dizer assim, ele é para aquelas holdings puras, que a gente chama, são as holdings que controlam outras empresas. Mas como o direito é interpretativo e é dinâmico, né, a gente fizemos a construção, nosso ordenamento jurídico nacional fez uma construção em cima da lei das SAs, acoplada a essas mudanças do Código Civil, que isso também serve para as pessoas físicas. E qual é a grande diferença aí, Ricardo? Como eu disse já no início, a nossa lei de SAs é de 1976. Então, só grandes empresários, banqueiros, tal, tinham acesso a isso. Por quê? Porque a contabilidade de um SA é muito complexa para um cidadão comum, por exemplo, um servidor público, que tenha lá um salário razoável, tal, mas ele iria gastar muito com um contador para manter aquela holding familiar do que hoje nós temos com a legislação das limitadas, das empresas limitadas. E com essas mudanças, onde você pode usar a legislação, a SA, a lei das SAs, supletivamente, está autorizado em lei isso. Então, assim, você consegue hoje, né, formar uma empresa que seria para controlar outras, mas como isso é meramente um conceito da lei, né, você transforma ela numa empresa de cofre. Ou seja, você coloca lá os bens para evitar entrar na velha questão do inventário, do testamento, inclusive até melhor do que o próprio usufruto também, né? Que você pode fazer usufruto dentro da própria empresa holding. Então, basicamente, holding ela é feita para controlar, é um sentido de controlar e administrar. E, no caso específico, encaixa bem porque ela está administrando, controlando o patrimônio familiar, está deixando dentro daquela família, né? Inclusive, até você fica menos vulnerável a terceiros. Por quê? Um filho ou uma filha tem um casamento,
né? E o regime de bens. A gente sabe que no nosso regime de bens parcial, né, eles se comunicam os bens na medida que se tem herdeiros dos herdeiros, né? Mas dentro da holding, não. Dentro da holding, os bens ficam dentro daquele grupo familiar. Eles ficam fechados à lei, né? Isso pode ser uma proteção, inclusive até para herdeiros gastadores, né? Herdeiros que não que tem até um ditado que a gente usa muito, né? O pai próspero, filho nobre e neto pobre, né? Claro que é uma brincadeira, mas assim tem muito a ver com esse ambiente de proteção do patrimônio. E aí entra a questão previdência, né? No nome de previdência, ou seja, é tomar uma decisão anterior, é uma providência, uma previdência daquilo que poderá vir, que é inevitável, né? A gente duas coisas na vida que a gente não consegue se afastar, né? A morte e o de pagar imposto, infelizmente, né? Mas assim, uma pensão por morte indireta, né? Exatamente, pode ser, verdade. Tem uma relação. Não deixar dívidas e problemas, não deixar problemas maiores para os herdeiros, entendeu? Perfeito. É um assunto complexo, mas assim, do ponto de vista de proteção, hoje é fantástico, né? Claro, nem todo mundo, mesmo com essa, vamos dizer assim, essa facilidade da classe média, como é que se diz, ter acesso a isso, nem todo mundo vai poder formar uma holding familiar, mas melhorou bastante o ambiente. Você imagina um servidor público... Agora você vai chegar na última pergunta. Você vai chegar na última pergunta que eu tinha aqui guardadinha para lhe fazer. Veja, aliás, antes de lhe fazer a pergunta, eu vou te dizer o seguinte, estou achando muito interessante a tua entrevista, Wilson, muito interessante. E eu vou convidar você que está nos assistindo, eu vi que é complexo, eu vi que tem 1000 vantagens, né? Que assim, você escolhe um tema e você explora, você escolhe outro e você explora. Você está dando aí já várias dicas. E aí eu vou dizer para você, telespectador, que você pode fazer perguntas nos comentários, que eu já vou convidar o Dr. Wilson para outros vídeos detalhando e dando mais informações. Bom, doutor Wilson, você falou aí, o servidor público tal, geralmente quando se fala em holding, se pensa sempre coisa de empresário, coisa de magnata, bilionário, né? Eu pergunto, só serve para empresário, só serve para magnata, só serve para bilionário? Não, Ricardo, é como eu disse a você, né? Quando a lei vem lá de 1976, e pelo problema da computabilidade das SA ser muito complexo, realmente era uma coisa de donos de construtora, de grandes empresários, né? Você tem uma ideia, no auge daquela operação da Lava Jato, né? Uma das herdeiras do grupo Camargo Corrêa comprou um apartamento em Nova York, na frente do Central Park, porque ela tem uma holding dela, da herança que ela já tinha recebido do velho Camargo Corrêa, né, do grande, o avô, né, o grande líder lá da família, né, ela comprou, não teve problema nenhum. Por quê? Porque aquele bem já estava separado, já estava construído a holding familiar e aquilo já tinha sido isolado do patrimônio pessoal, né? Aí você fez uma pergunta interessante. Muitos perguntam, mas servidor público pode ter uma empresa? Pode ter uma holding? Pode. O que ele não pode ser é o administrador. Vamos separar as figuras. Uma coisa é você ser sócio de uma empresa, que na verdade vai ser uma empresa que não vai fazer nada, absolutamente nada, ela só vai guardar os bens. Outra coisa é você ser sócio. Servidor público, ele pode ser sócio de empresa. O que ele não pode é exercer atividade administrativa. Mas aí você nomeia a esposa ou o marido, se for um casal, né, do mesmo sexo, do mesmo gênero, né, vamos dizer assim, para ficar mais largo. Um filho que você tem uma confiança, um parente, até um parente, por exemplo, tem casos até de irmãos, cada um constitui uma holding separada para suas famílias, mas no falecimento de um, o outro lá
vai tomar conta do patrimônio do seguinte, né? Então, assim, é uma forma de preservar os sobrinhos, os netos, né? Então, assim, é uma grande diversidade. Então, o servidor público, ele pode sim ter uma holding, sim, entendeu? Não tem problema nenhum. Ele só não vai ser um administrador. E a administração é uma delegação. Você pode limitar os poderes do administrador, né? Até porque vai ter uma movimentação muito curtinha. Mas é como o Ricardo falou, o assunto, você começa a falar de um assunto e vem puxando o outro, então é um universo, né, de situações, né, que você pode apresentar, né? Então é isso. Ricardo, está com a palavra aí. Ok, doutor Wilson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado tanto conhecimento com o nosso público, aberto o universo, certamente para muitos profissionais que nos acompanham, sejam segurados, sejam advogados, sejam, enfim, empreendedores. Abre espaço para suas últimas palavras. Então, eu agradeço a oportunidade. O canal é um canal aí que, como a gente diz no popular aí da rede social, está bombando, né? Acompanha aí que a Rede Previdência é nota 10, né? Estou à disposição, viu, Ricardo, de antemão, né? Eu tenho um Instagram, é felix.especialista, onde eu vou tratar especificamente dessas questões de planejamento sucessório, herança, testamento, holding familiar, lógico, também, né? A gente está abrindo esse canal via Instagram, né, especificamente, para começar aí uma linha aí também de discussões. Já convido você a participar lá do nosso Instagram, né, seguir lá, né? E agradeço de coração, entendeu? E estou disposto aí para a gente tirar dúvidas. É muito importante que o pessoal mande, porque assim, é um tema vasto e custa muito menos do que a gente pensa, do ponto de vista de fazer a holding e proteger, fazer uma previdência, vamos dizer assim, né? Antecipar um problema que vai vir os nossos sucessores. Um abraço e estou muito feliz de estar aqui. Perfeito. Eu vou colocar, doutor Wilson, eu vou colocar o arroba do seu Instagram aqui na descrição do vídeo. Então, aí você que está nos assistindo agora pode ir lá colocar. Pessoal, eu quero agradecer as pessoas que estão inscritas no nosso canal, as pessoas que estão inscritas, convidar você que está assistindo esse vídeo a se inscrever, porque isso fortalece o nosso projeto, nos permite trazer mais assuntos interessantes como este. Pedir a você que seja inscrito ou se inscrevendo agora, ative o sininho de todas as notificações, porque sempre que tiver novidade, você é avisado de imediato, né? Pedir a você que curta, compartilhe, fortaleça esse projeto. Valeu, Wilson.